Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal para mais uma dica do Louco Krebs. Hoje mais uma dica sobre locução. Existem dezenas de vídeos no YouTube e em vários canais de vídeo sobre locutores e a grande parte deles sempre está relacionada a equipamento técnico. Qual o melhor microfone para gravar, qual o melhor interface de áudio, qual o melhor revestimento acústico, tratamento acústico, enfim, sempre estão relacionados a equipamentos técnicos, mas poucos falam da alma da locução. Sem querer entrar na questão religião, vou tentar explicar essa analogia da questão da alma. Se nós temos a alma e o corpo físico, no conceito geral, o que se diz? Que quando a alma se desprende do corpo, o corpo padece, não é verdade? A alma é uma outra coisa separada do corpo, né? E que quando se juntam, dá vida para o corpo, para a parte física. É aí que a gente consegue viver, ficar em pé, se manter com o corpo físico. Existem 4 requisitos básicos na locução que são a alma da nossa locução, que é o que mantém, vamos chamar assim, a parte física, né? Nosso corpo como locutor vivos. E é importantíssimo que saibamos quais são esses 4 itens e que apliquemos esses 4 itens rigorosamente para que possamos nos tornar ou nos mantermos como bons locutores, como excelentes locutores. São 4 pontos essenciais e para que haja uma evolução profissional na nossa carreira. A parte de equipamento técnico é extremamente importante, não haja dúvidas. Precisamos ter um bom microfone, precisamos ter uma boa interface de áudio, um bom programa de edição, temos que ter um tratamento acústico adequado para a captação do áudio. Tudo isso é sim importante, mas cada item desse vai depender de um estudo para que você entenda qual o melhor equipamento técnico para você. Diferente desses 4 itens de locução e qualquer locutor tem que ter como base. Repito, é a alma da sua locução. São 4 itens obrigatórios. O microfone você pode testar vários ao longo da sua carreira até você descobrir qual o melhor para você. Uma interface de áudio, idem. Um tratamento acústico vai depender da sua sala, de onde você está gravando. Então tudo vai depender de estudos técnicos para esses equipamentos, para que eles se adaptem à sua locução e vice-versa. Agora, esses 4 itens importantíssimos para a evolução profissional da nossa carreira como locutor, você vai ter que carregar para o resto da vida. Isso é regra para qualquer locutor. Para você que está começando e para você que já está no mercado, que já está atuando, você acaba deixando isso no automático e acaba esquecendo de avaliar se você está colocando em prática rigorosamente esses 4 itens. E quais são eles? Respiração, dicção, interpretação e naturalidade. Esses são os 4 itens importantíssimos para a sua evolução como profissional de locução. Em qualquer curso de locução, qualquer profissional de locução mais experiente, enfim, você vai ouvir isso para sempre e você tem que carregar isso e praticar isso para sempre. Vamos entender um pouco de cada um deles. Eu vou comentar cada um deles apenas para a gente entender qual a importância destes itens na nossa locução. Eu não vou me aprofundar muito, porque cada item tem um universo muito grande a ser estudado. Então isso vai ficar para um outro vídeo onde eu posso explicar cada um deles. A respiração. Isso é o básico. Quando a gente nasce, a primeira coisa que o médico faz é levantar você e dar um tapa na tua bunda para você
se despertar e botar a voz para fora, para respirar, para botar o ar para fora, para começar a funcionar o seu pulmão, certo? Então isso é fundamento básico desde quando a gente existe. A respiração é fundamento básico para a nossa existência, ok? E também é fundamento básico para a fala, porque é por meio da respiração que a gente consegue falar. É um dos itens da fala, ok? Nós respiramos para falar. O que você tem que se atentar na locução é como você está respirando. Nós temos que ter um controle de armazenamento de ar adequado para que você consiga falar longas frases sem que o ar comprometa a qualidade da tua locução. Você não pode fazer uma locução assim, por exemplo. O peito do padre Pedro é preto. Isso compromete a sua locução, ok? Você tem que ter ar suficiente para que você consiga falar no mínimo esta frase inteira. O peito do pé do padre Pedro é preto. E isso deve se estender. Você tem que ter um domínio da tua respiração para que você consiga falar pelo menos umas 4 frases dessas numa única respiração sem cair a qualidade. Também não vai adiantar se você falar 4 dessas dessa maneira, por exemplo. O peito do pé do padre Pedro é preto. O peito do pé do padre Pedro é preto. O peito do pé do padre Pedro é preto. Isso não adianta. Você tem que falar com consistência, tem que ser linear. Do começo ao fim, você tem que manter um padrão da sua respiração. O peito do pé do padre Pedro é preto. O peito do pé do padre Pedro é preto. O peito do pé do padre Pedro é preto. O peito do pé do padre Pedro é preto. Ou seja, mantém linear numa única respiração. A qualidade da sua respiração influenciará nos outros itens que nós vamos falar a seguir. Ela é importante para a qualidade da sua locução e também para não te dar muito trabalho na hora de editar o produto final a ser mandado para o cliente. Você não pode mandar para o cliente uma locução cheia de respirações nos intervalos. Muitos clientes devolvem esse arquivo por conta disso. Você tem que limpar isso. E se você faz muitas respirações nos intervalos, você vai ter que limpar tudo. Isso vai dar um trabalho gigante para você. Então, você tem qualidade na locução, qualidade dos outros itens que nós vamos falar e menos retrabalho na hora de limpar o seu áudio para ser enviado ao cliente, ok? Agora vamos falar da dicção. A sua locução precisa ser muito bem pronunciada. Todas as palavras têm que sair com fluidez. Não pode existir nenhum problema de pronúncia nas palavras. Além disso causar ruído na comunicação, a entrega de materiais para o seu cliente com palavras mal pronunciadas não é um trabalho profissional adequado a ser entregue. Para que você tenha uma boa dicção, é importante que você pratique diariamente exercícios de articulação, mandíbula, lábios, língua. Desta forma, você atingirá um bom nível de dicção para que entregue uma locução de qualidade ao seu cliente. Você jamais pode entregar um arquivo de áudio para o seu cliente com palavras mal pronunciadas. Exemplo: o peito do pé do padre Pedro é preto. O peito do pé do padre Pedro é preto. Eu exagerei um pouco, mas isso pode acontecer. Você precisa entregar todas as palavras audíveis e bem pronunciadas. O peito do pé do padre Pedro é preto. E para isso, você precisa treinar diariamente exercícios de articulação, assim como eu já falei. Eu não vou dar dicas de exercícios porque eu não sou fonoaudiólogo. E também porque cada pessoa vai se adaptar melhor com algum tipo de exercício articulatório. A melhor opção é que você procure um profissional para que ele indique o melhor exercício para você. Pegar exercícios disponíveis na internet não é muito recomendável. Ou, no mínimo, você precisa se atentar se esses exercícios estão realmente sendo úteis para você. Às vezes você pega um desses exercícios disponíveis na internet, começa a fazer e começa a prejudicar as suas pregas vocais,
o movimento labial e aí você pode gerar algum tipo de vício que pode prejudicar a sua locução. Logo, é muito importante que você observe: esse exercício realmente está sendo bom para mim? Se sim, faça todos os dias. Isso vai melhorar muito a sua dicção, todos os dias mesmo. Aquele momento que você perde 40 minutos sem fazer nada, sei lá, da sua casa ao seu trabalho. Dá uma de doido e faça durante o caminho mesmo. Exercícios, aqueles, faz aqueles... As pessoas vão achar que você está louco, mas é para o seu crescimento profissional. Visto esses dois itens, a respiração e a dicção, vamos agora para a interpretação. Geralmente, as pessoas confundem interpretação com algum tipo de exagero. O que é interpretar? O próprio nome já diz. É interpretar, é conhecer, é estudar e se aprofundar aquele tema. Portanto, interpretar não quer dizer criar algum tipo de exagero para pronunciar a frase. Você precisa primeiro compreender o que aquela frase quer dizer. Como exemplo, o peito do pé do Padre Pedro é preto. Você precisa compreender o que essa frase quer dizer e atentar-se também se ela é uma afirmação ou uma pergunta. Se for uma afirmação, você simplesmente vai dizer: o peito do pé do Padre Pedro é preto. E se ela for uma pergunta, você vai mudar a interpretação dela. O peito do pé do Padre Pedro é preto. Não precisa ter um exagero. Como eu falei, as pessoas costumam confundir e acabam criando uma interpretação própria, sem necessidade alguma. Como exemplo, o peito do pé do Padre Pedro é preto. Ele criou um exagero e não comunicou com eficácia o que essa frase quer dizer. Ele simplesmente jogou frases no ar. O peito do pé do Padre Pedro é preto. Geralmente o locutor ele acaba se entregando para a questão de varejo, ou para a questão de locutor, para a questão de locução. Tipo, essa frase tem que soar como locução. E interpretar está longe disso. Volto a dizer, interpretar é entender o que a frase quer dizer e colocá-la de forma adequada em sua locução. Falamos de 3 itens essenciais. Agora, este 4º item é o que vai dar a verdadeira vida para a sua locução. Chama-se naturalidade. O que é a naturalidade? Nada mais, nada menos que você aceitar a sua voz. É muito comum, especialmente em profissionais iniciantes, quererem atingir um nível de timbre parecido com aquele profissional que ele admira. Isso é normal. Você admira um profissional e você gostaria de fazer como ele. Mas fuja disso. Fuja totalmente. Para que você se torne um profissional de locução e um profissional bem visto no mercado, você precisa definitivamente aceitar o seu timbre vocal. É comum também ouvir pessoas dizendo assim: com essa minha voz de taquara rachada, eu jamais serei um locutor. Você acredita mesmo nisso? Aposte que você está errado. Hoje em dia, não existe mais um padrão vocal para você ser um bom locutor. O que você precisa fazer é ter naturalidade e aplicar os outros 3 itens, a respiração, a dicção e a interpretação, à sua naturalidade. A naturalidade aplicada a esses 3 itens o tornará um locutor profissional. Se o timbre da sua voz é mais agudo, explore os recursos da sua voz. Se a sua voz é médio grave, médio, explore os recursos da sua voz. Se a sua voz é grave, explore os recursos da sua voz. Esses exemplos de agudo, médio e grave são apenas para exemplificar que você está entre um deles. Cabe a você aceitar o seu timbre de voz e explorar os potenciais dela. Você ter um profissional como referência é muito legal,
mas você jamais vai ter a voz igual a dele. Cada ser humano tem uma voz única. O que assemelha uma voz da outra são pequenas tonalidades do timbre que chegam próximas. E é aí onde a gente acaba confundindo, fala, nossa, a voz desse cara parece com a outra, mas não é a mesma voz. Especialmente se você tem uma voz aguda, não queira chegar num grave. Não fique o tempo todo forçando isso, porque você vai prejudicar as suas pregas vocais. Não haja dúvidas. Mesmo que você tenha um profissional que você admire, que tem um grave, e a sua voz não é grave, o admire e tente chegar próximo do que ele faz como profissional e não como voz. Procure outros grandes profissionais que têm uma voz aguda e tente chegar próximo do que ele faz, porque a sua voz também é aguda. E assim para o que tem a voz média e para o que tem a voz grave. O que você não pode fazer é se transformar em locutor. Nossa, chegou um texto! Este é um trabalho para o super locutor! Ou seja, brincadeiras à parte, o que isso mostra? Que você passa o seu dia a dia convencional falando com a sua voz normal. E quando chega um texto para você gravar, você se transforma em locutor. Você muda a voz, você fica, vamos gravar agora e tal. Isso não é naturalidade. A sua naturalidade, a sua aceitação de timbre, associada aos outros 3 itens, o tornará um profissional de altíssima qualidade. Portanto, assuma o seu timbre vocal, explore os recursos dela e torne-se o melhor locutor, a melhor locutora com o seu timbre vocal. A sua especialidade em voz é a sua própria voz. Esses são os 4 itens primordiais para que você se torne um grande profissional de locução, isso se você já não for. Respiração, dicção, interpretação e naturalidade. Esteja sempre muito atento, muito atenta a esses 4 itens e bom trabalho para você. Não deixe de se inscrever, fazer seus comentários aqui embaixo, dar o seu joinha, o seu não curtir, para a gente avaliar como está o nosso conteúdo aqui. E aqui o nosso foco é sempre compartilhar. Conto com vocês e até o próximo.